Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um fenômeno que foi bastante importante, que impactou a história dos organismos ao longo da evolução do nosso planeta, que diz respeito à fotossíntese, né? Por que a fotossíntese é tão importante? Primeiramente, antes de tudo, eu estou sugerindo aqui este vídeo que fala da origem do planeta, a origem dos organismos, e vocês, ao assistirem o vídeo, vocês vão me dizer onde está o Luca e quem é Luca. Tá? Na próxima aula a gente vai conversar a respeito. Tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui uma primeira linha, uma linha do tempo, onde eu vou salientar para vocês, tá? Os éons. Quando inicia o Arqueano, é quando começa realmente a ter registro de vida no nosso planeta. Tá? E no final do Arqueano, as condições foram bastante propícias para que os organismos começassem a diversificar. Tá? Por que isso? Aqui a gente também tem uma linha do tempo em bilhões de anos, onde a gente vê inicialmente a vida, quando iniciou nos oceanos, a gente tem condições anóxicas, ou seja, a gente não tem oxigênio livre para os organismos. Então, o que vivia? Quais eram os seres vivos que estavam presentes aqui neste período, né, de 4, 3 bilhões de anos? Eram organismos anaeróbicos, tá? Se vocês estão vendo aqui essa curva azul, né, essa linha ela mostra o aumento dos níveis de oxigênio. E o que impactou este aumento? Vejam que é um aumento muito drástico. Tá? Este aumento drástico, ele só foi possível no momento que a fotossíntese aeróbica, ou seja, com produção de oxigênio livre e liberação de oxigênio atmosférico, começou a ser presente no planeta. Então, a gente data este evento da fotossíntese em um período no final do Arqueano, provavelmente em torno de 2,7 a 2 bilhões de anos, com o início da fotossíntese oxigênica, que foi capaz a partir de organismos chamados cianobactérias. Essas cianobactérias, na verdade, corresponde a um grupo de organismos procarióticos com uma diversidade muito grande e nós temos representantes tanto unicelulares quanto multicelulares. Nesta outra linha do tempo aqui, onde a gente tem o Arqueano, o Proterozoico, tá? Então aqui em milhões de anos, não em bilhões de anos, a gente tem uma série de inferências quanto ao surgimento de grandes eventos, de eventos importantes. Tá? Então, durante o Arqueano, a gente tinha, o que a gente tinha de seres vivos no planeta? A gente tinha uma série de micro-organismos anaeróbicos, esteiras microbianas, a gente já falou isso em outra aula, e a gente começa a ter alguns registros fósseis desses seres microbianos. Tá? Aqui, em torno de 2,5, 2,7 bilhões de anos, a gente tem datado aqui, então, um evento importante nessa linha agora vermelha, mostrando o aumento dos níveis de oxigênio atmosférico, onde a gente data um crescimento bastante importante, assim, o grande evento o grande evento de oxigenação que ocorreu no planeta. E aqui, em torno, provavelmente, de 2 bilhões de anos, é quando a gente tem os registros fósseis das primeiras cianobactérias. No entanto, se infere uma idade um pouco mais antiga do que 2,5 bilhões de anos para as primeiras cianobactérias. Tá? Então, aqui a gente tem os registros fósseis mais antigos que nós conhecemos das cianobactérias, em torno de 2 bilhões de anos. Então, existem dois registros importantes no Canadá, desses fósseis, né, que é o chamado
Gunflint Iron Formation, onde a gente tem aqui uma fotografia desses fósseis no Canadá, e seriam, né, os primeiros registros em termos de fósseis que a gente tem das cianobactérias. Mas, né, considerando essa inferência de que talvez este grupo de cianobactérias seja mais antigo do que 2,5, 2,7 milhões de anos, e que antecede ao grande evento de oxigenação no planeta, estou trazendo este artigo aqui para vocês, que é um artigo muito bacana, que eu coloquei lá no Moodle para que vocês leiam, que é um artigo que trata da inferência filogenética, talvez a melhor amostrada que nós conhecemos, das diferentes linhagens de cianobactérias, e que faz um paralelo muito importante com a evolução da multicelularidade, tá? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, uma fotografia de parte dessa filogenia, onde a gente tem aqui a origem das primeiras cianobactérias, tá? E essa é uma filogenia datada, tá? Onde mostra que talvez as primeiras cianobactérias teriam surgido um pouco menos de 3 bilhões de anos, antes da origem da multicelularidade, que a gente, em cianobactérias, que a gente tem aqui representado, e também do grande evento de oxigenação. Então, isso é bem interessante, porque mostra que esses organismos já estavam presentes antes do grande evento de oxidação e antes do evento da multicelularidade, e que a diversificação, né, de linhagens, de várias linhagens, de cianobactérias, talvez tenha impactado. Esses autores, eles mostram que houve um impacto bem importante no grande evento de oxigenação, né? Então, uma maior quantidade de oxigênio atmosférico livre e também da multicelularidade. Vocês estão vendo aqui esse triângulo amarelo, isso mostra que um shift de diversificação muito importante, né? Então, uma grande diversificação de muitas linhagens de cianobactérias que teria, então, ocorrido durante o grande evento de oxigenação no planeta e também da multicelularidade. Então, isso mostra um evento muito importante, tá? Então, o que representa, né, a fotossíntese oxigênica com a liberação de oxigênio livre na atmosfera, tá? E com um aumento expressivo de oxigênio livre, nós temos um impacto importante há cerca de 2,7 bilhões de anos, permitindo, então, uma grande diversidade de organismos que se originaram e organismos aeróbicos, tá? Bem, então os organismos fotossintetizantes, que inicialmente foram representados por cianobactérias em sua maioria, e também por protoclorófitas, que são bactérias que também fazem a fotossíntese oxigênica, tá? Só lembrando que alguns grupos de bactérias, elas fazem fotossíntese, mas elas não liberam oxigênio, elas liberam o enxofre, tá? A gente tem aqui, então, só para ilustrar, uma cianobactéria atual, né? Então, a representação de uma célula da cianobactéria atual, que é bastante similar a procariotos fotossintéticos, né, que introduziram o oxigênio na atmosfera terrestre. Tá? Então, a fotossíntese oxigênica, como nós chamamos, que é essa que vai liberar oxigênio atmosférico, moléculas de oxigênio livres na atmosfera, é um evento muito importante, fazendo com que, sob a ação da luz solar, na presença de moléculas de água e gás carbônico, a produção de moléculas de açúcar, ou seja, de energia, liberação de oxigênio livre e moléculas de água. Tá? Então, além de liberar moléculas de oxigênio livre na atmosfera, permitindo a existência de organismos aeróbicos, né, que usam
as moléculas de oxigênio para fins de respiração, como forma vital de permanência de vida, a gente vai ter também, né, o uso desse acúmulo de oxigênio na biosfera para a formação da camada de ozônio, que também foi, né, um evento importante como proteção à luz ultravioleta, né, para os organismos vivendo no planeta Terra. Né? Então, o metabolismo aeróbico, ele é bastante importante no momento que há possibilidade de origem de organismos de maior complexidade, né, organismos multicelulares, maior crescimento celular, dando origem também, né, aos grupos de eucariotos. Tá? Então, para finalizar essa aula da fotossíntese, tá, eu trago aqui para vocês 3 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem para a gente discutir na próxima aula. Tá, pessoal? Então, até breve.